Bom dia, irmãs da Sociedade Socorro. Sejam muito bem-vindas a essa aula do segundo domingo do mês de janeiro de 2021. Hoje, dia 10, o dia da eleitosa ao Senhor. E hoje é uma aula maravilhosa, que é do Elder Ulisses Soares, do Coro dos Outros Apóstolos. Buscar a Cristo em cada pensamento. Ele começa dizendo: a luta contra a tentação exige uma vida inteira de diligência e fidelidade. Saiba que o Senhor está pronto para nos ajudar. Ele começa dizendo, falando sobre um hino de louvor, que o salmista declarou: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, Ele verdadeiramente conhece todos os aspectos da nossa alma, o Senhor. Então, ciente que tudo que nos é necessário nessa vida, o Salvador nos convida a buscá-lo em cada pensamento e a segui-lo de todo o nosso coração. Isso nos dá a promessa de que podemos andar em sua luz e que sua orientação impedirá a influência da escuridão em nossa vida. Buscar a Cristo em cada pensamento é segui-lo de todo o nosso coração. Isso requer que alinhamos a nossa mente com os desejos dele. E as Escrituras elas se referem que o alinhamento é como estar firmes no Senhor. E essa atitude ela significa que podemos nos portar com dignidade continuamente, em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo e concentrarmos diariamente no que é bom. Só então podemos alcançar essa grande paz, a paz prometida, que exerce todo o entendimento, que guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. A despeito de nossos esforços contínuos para buscar o Senhor, os pensamentos impróprios muitas vezes podem entrar em nossa mente. Muitas vezes, quando nós permitimos esses pensamentos entrarem, nós convidamos a esses pensamentos moldar a nossa mente. Por isso que quando a gente tiver um pensamento assim próprio, a primeira reação que a gente tem que ter é dizer não a ele. E tentar pensar em outras coisas. Às vezes está tão distraído, não está pensando em nada, mas entra com um pensamento tão que dá um distúrbio na tua mente. E se você realmente não estiver firme e tiver para um propósito na sua vida, você deixa ele entrar. É como abrir a porta, para o inimigo. E ele entra e ele faz um estardalhaço na sua vida. Às vezes um pensamento pode destruir a sua alma. Se você realmente não estiver firme, e constante em oração, em jejum, em leitura das Escrituras, em todas as coisas que o Senhor nos pede para fazer. Então, a gente tem que ter muito esforço para que o Senhor nos livre de pensamentos ruins, e que a gente possa realmente ter pensamentos que possam nos edificar. Pensar, esse pensamento vai me edificar? Vai me levar aonde? Então a gente tem que dizer não, eu não posso ficar pensando essas coisas. Então os profetas antigos e modernos ele têm nos lembrado constantemente que devemos resistir à tentação a fim de não perdermos nossa força espiritual e nos sentirmos confusos, desorientados e desiludidos na vida. Porque às vezes um pensamento pode afastar você para sempre da igreja. Às vezes uma atitude de alguém que falou alguma coisa faz você pensar, foi para mim, mas muitas vezes não é para você. A pessoa faz um pensamento, faz um comentário desagradável, mas às vezes não é para você. Mas às vezes você está tão fraco, tão desiludido, tão desesperançoso, que você pega isso para você. E aí acaba se afastando da igreja por uma coisa que a pessoa falou, que não era para você, mas que você pegou para você. Então, a gente tem que pensar o que o Salvador faria numa situação dessa,
e tentar ser relevante nas coisas que a gente ouve e que a gente faz. Então, assim, ele faz uma metáfora do imã, né? Quanto mais o objeto ele se aproxima do imã, mais esse imã ele atrai, né, o objeto. E quanto mais você se afasta, mais você retrai. Então ele fez esse comparativo para as coisas que a gente pensa. Se você tem bons pensamentos, você vai atrair coisas boas. Mas se você tem maus pensamentos, você vai atrair coisas ruins. Então a tentação, ela está aí, ela é real. E você precisa resistir. Como que eu vou resistir? Tendo bons pensamentos, tendo pensamentos maravilhosos, né? Acordar o dia pensando em coisas boas, não em coisas ruins, porque coisas ruins atraem coisas ruins. E a gente tem que ter bons pensamentos. E ele também, ele fez uma analogia ao lembrar da experiência de uma mulher muito fiel na igreja, né? Que ela compartilhou há muito tempo com ele. Então ela relatou que certa manhã ao acordar, um pensamento impróprio que ela nunca tinha vivenciado antes subitamente invadiu sua mente. Embora aquilo a tenha surpreendido completamente, em frações de segundo ela reagiu contra essa situação, dizendo a si mesma, e aquele pensamento, não, não. Imediatamente depois, ela o substituiu por algo bom a fim de distrair sua mente do pensamento indesejado. Ela me disse que à medida que exerceu seu arbítrio, moral e retidão, aquele pensamento negativo e involuntário imediatamente desapareceu. Então, ao clamar às pessoas que acreditassem em Cristo e que se arrependessem, Moroni exortou a se achegarem ao Salvador de todo o coração, despojando-se de todas as impurezas. Além disso, Moroni convidou a pedir a Deus com inquebrantável firmeza que não caísse em tentação. Então, a aplicação desse princípio em nossa vida exige não exige mais do que uma mera crença, né? Exige ajustar nossa mente e o nosso coração a esse princípio divino. Tal ajuste requer que façamos esforço pessoal diário e constante, além de depositarmos a confiança no Senhor, uma vez que nossas inclinações mortais, elas não desaparecerão sozinhas. Então tem coisas que a gente precisa do Senhor, a gente precisa tirar da nossa vida, né? São pensamentos que são às vezes muito, que não são condizentes, né, com uma vida de um cristão. E a gente tem que lutar contra essa tentação, né? Isso exige uma vida inteira de diligência e fidelidade. Não é só agora, é sempre. Porque o inimigo ele vai nos tentar, sempre. Sempre ele vai visualizar alguma brecha onde ele possa entrar. Por isso a gente tem que temos que estar armado com a nossa armadura de retidão, né? Para que os dardos flamejantes dele não cheguem até nós. É fácil? Não é fácil. Não é fácil ser diligente e ser constante. Mas o Senhor disse que a gente pode ser. Ele nos ajuda. Ele está aí para nos ajudar, para nos abençoar a cada dia. O Salvador, ele nos ama. Um amor tão incondicional, que ele faz com que possamos ser cada vez pessoas melhores. Então, assim, durante o período lá que o Joseph Smith passou na cadeia de Liberty, o Senhor deu um conselho assim proveitoso, né? E uma promessa que se estende a todos nós. Então ele falou que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e mulheres e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. O Espírito Santo será teu companheiro constante e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. Ao fazer isso, os pensamentos virtuosos adornarão continuamente nossa mente e desejos puros nos levarão a agir de modo justo. Então, assim, pensamentos bons atraem pensamentos bons. Que a virtude possa adornar os nossos pensamentos
e que isso possa ser uma constância em nossa vida. Retirar tudo o que é ruim, né? E analisar onde isso vai me levar, onde esse pensamento vai me levar. Ele conta a história também de um homem que ele teve um pensamento iníquo e deixou que esse pensamento tomasse cada vez mais força. Com isso ele cometeu alguns pecados, né? E quando ele foi nessa ala lá, onde esse irmão frequentava, né? Ele viu assim uma grande tristeza no olho daquele irmão. E ele falou assim que ele se sentia muito triste porque ele deixou que um pensamento, apenas um, transformasse e ditasse a vida dele por muitos anos. E que logo após ele sair da conversa com o Helder Soares, ele viu que o semblante daquele homem melhorou, porque ele retirou todo aquele pecado que ele tinha e ele foi perdoado. Então ele estava limpo, ele estava livre dessas correntes que muitas vezes atracam na gente e a gente não consegue sair, né? Por isso que o Senhor ele disse que a virtude adorne os teus pensamentos, que tu tenha pensamentos maravilhosos, bondosos, né, com as pessoas e consigo mesmo, porque a partir do momento que você começa a ter pensamentos iníquos, o que vai entrar? A iniquidade, a concupiscência, né? Moroni ele fala que a palavra concupiscência se refere a um desejo desmedido e incorreto de algo. Ela engloba todos os pensamentos sombrios ou desejos malignos que fazem com que o indivíduo se concentre em práticas egoístas ou bem materiais em vez de fazer o bem. Ser gentil, guardar os mandamentos de Deus e assim por diante. Ele manifesta frequentemente por meio dos sentimentos mais carnais da alma. O apóstolo Paulo identificou alguns desses sentimentos como imundície, imoralidade, inimizade, ira, contenda, inveja, entre outros, né? Além de todos os aspectos maléficos da concupiscência, precisamos lembrar de que o inimigo utiliza como arma secreta e enganosa contra nós quando ele nos tenta para que façamos algo errado. Então ele maqueia uma coisa que é feia para que se torne bela e agradável para você. E por conta disso, muitas vezes, se você não tiver um pensamento bom, você acaba cedendo às tentações, achando que aquilo é lindo, que aquilo é maravilhoso, e cada vez mais ele te enreda numa linha que é uma linha fina, é uma linha de seda muito fina. E quando você pensar, você já está todo enrolado e não consegue muitas vezes sair de situações que deixam você longe do Pai Celestial. Eu sempre digo que não somos nós que nos afastamos, não é o Pai Celestial que se afasta de você, somos nós que nos afastamos dele, quando deixamos de fazer as coisas que ele nos pede, quando deixamos de fazer coisas pequenas, porque o Pai Celestial ele não pede coisas grandiosas para você fazer, não, ele não pede para você subir uma montanha para você orar lá para ele não pede para você fazer coisas grandiosas, atravessar um mar vermelho, não, ele pede coisas pequenas, coisas diárias que a gente tem que fazer, como ler escrituras, como fazer o jejum, como pagar o dízimo, como coisas diárias, ter bons pensamentos. Isso que ele nos pede. Ele nos pede um coração quebrantado, um espírito contrito. É algo fácil? Sim. É algo difícil? Às vezes, para muitos sim. Mas ele disse que nós podemos vencer qualquer coisa. Ele disse, não tem mais filhinhos. Eu venci o mundo. Então esse mundo é dele, né? E se ele pôde vencer, nós que somos filhos deles e temos toda a capacidade que ele nos dá para vencer todas as tentações e todos os maus pensamentos da nossa mente. A partir do momento que a gente diz não, esses pensamentos vão sair da sua mente, porque você está repreendendo ele. Você está dizendo, não, eu não quero na minha vida, eu não quero você, eu não quero compartilhar isso, eu não quero pensar isso, eu não quero que isso toma e invada a minha mente. Não, a palavra certa é não. E isso realmente faz
com que a gente possa melhorar cada dia e termos uma vida muito abençoada. Então o Salvador, enquanto ele preparava para cumprir a sua missão divina aqui na Terra, ele ensinou a respeito da importância de existirmos constantemente a tudo que possa nos desviar do compromisso e nosso propósito eterno. Após várias investidas e mal-sucedidas do inimigo que tentava desviá-lo da sua missão, o Salvador dispensou categoricamente o diabo ao dizer: vai-te, Satanás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, meus irmãos e minhas queridas irmãs, então vocês conseguem imaginar se obtivermos essa força e a coragem proveniente do Salvador para dizermos não e vai-te. Não, vai-te, sai de mim. Não quero você aqui, não quero esse pensamento, vai embora. Como seria a nossa vida? Muitas coisas não entrariam na nossa vida, irmãs, e a gente se tornaria uma pessoa muito mais limpa. E a gente tem que pensar o seguinte, que aqui não é o nosso reino, que aqui não é o nosso lugar. Para onde nós vamos é um lugar maravilhoso. E que esses pensamentos eles não vão estar conosco. Ele fala aqui também que impacto, né, isso teria sobre o nosso desejo do nosso coração. Como essas atitudes que tomaríamos em decorrência dessa determinação nos manteriam próximos do Salvador e permitiriam que a influência contínua do Espírito Santo permanecesse em nossa vida. Sei que ao seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, evitaremos muitas tragédias e comportamentos indesejados que podem causar problemas e desavenças familiares, emoções, inclinações negativas, injustiças e abusos, escravidão por vícios malignos e tudo mais que seja contrário aos mandamentos do Senhor. Na sua histórica e tocante mensagem de abril, né, do nosso querido profeta, presidente Rousseff Nelson, ele prometeu que todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir o Senhor, ouvir a Jesus Cristo e obedecer seus mandamentos, serão abençoados com mais poder para lidar com as tentações, dificuldades e fraquezas. Que nossa capacidade de sentir alegria aumentará mesmo durante as crescentes turbulências atuais da nossa vida. Então nós temos que permanecer firmes e com fé que dias melhores virão. Sabemos que estamos passando por essa pandemia, que o número tem ficado cada dia maior, mas o Senhor tem nos guardado se realmente nós guardarmos os mandamentos dele. Eu sei que ele nos protege de todas as coisas, eu sei que ele nos ama. Eu sou muito grata ao meu Salvador por ele me amar. Eu sei que